Bom, então vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos falar agora sobre a posição relativa entre retas no espaço. Bom, o que é importante para nós aqui para a posição relativa é estabelecer para cada uma das retas R1 o ponto por onde essa reta passa, o vetor diretor dela, e para uma outra reta 2, um ponto também por onde ela passa e também o vetor diretor a ela. Afinal de contas, só faz sentido você falar entre posição relativa de duas ou mais retas, né? Vamos considerar aqui duas, porque basicamente é o que nos é necessário, tá? Então, duas retas podem ser. Você tem duas possibilidades. A primeira, elas são coplanares, tá? O que isso significa? Que elas estão no mesmo plano. E qual a condição para elas serem coplanares? O produto misto entre os vetores diretores e o vetor formado pelo ponto de uma reta com o ponto da outra tem que ser igual a zero. Isso significa que as duas retas vão estar no mesmo plano, ok? Bom, para quem se lembra, essa é a condição de coplanaridade entre três vetores, né? A condição de coplanaridade entre quatro pontos, tá? E aqui também vai ser a condição de coplanaridade entre duas retas, tá? Então esse produto misto ele define isso também. Bom, se duas retas forem coplanares, você tem duas possibilidades. Ou elas são paralelas, tá? Ou elas não são paralelas. Então, você viu que as retas são coplanares. São paralelas, ou seja, um vetor diretor é múltiplo do outro? Se sim, elas são paralelas, se não, elas vão ser concorrentes. Se são concorrentes, tem algumas coisas que a gente tem que verificar aqui, por exemplo, o nosso ponto de interseção e o ângulo entre essas retas, tá bom? Logicamente, teremos aqui uma condição de ortogonalidade, tá? Que é também a condição de ortogonalidade entre os vetores diretores dessa reta, e o ângulo também, né? O ângulo θ, ele vai ser definido pela fórmula do ângulo entre vetores. Logicamente, entre retas paralelas também existe a possibilidade delas serem duas retas coincidentes. O que isso quer dizer? Uma está em cima da outra, tá? Para isso, além dos vetores serem múltiplos, os vetores diretores, você precisa que um ponto de uma seja ponto da outra também. A outra condição é se elas não forem coplanares, ou seja, uma reta está no plano, mas outra não está no plano, como está exemplificado aqui. E isso se dá quando o produto misto entre os dois vetores diretores e o vetor formado por um ponto de um e o ponto da outra for diferente de zero. Sempre que isso acontecer, né, você tem aqui aquele tetraedrozinho sendo construído, né, e aí você tem um volume, tá bom? Lembre-se disso na aula sobre produto misto, a gente fala sobre isso. Bom, são duas retas não situadas no mesmo plano, elas são chamadas então de retas reversas. Tá bom? Então, basicamente, a posição relativa entre retas pode ser resumida dessa forma. Você tem retas coplanares ou retas reversas. Se forem coplanares, as retas elas podem ser paralelas ou concorrentes. Tudo bem? Caso contrário, só podem ser reversas. Vamos falar um pouquinho aqui agora, de uma forma mais específica, sobre elementos importantes para nós de retas coplanares concorrentes. Então, você tem a condição de ortogonalidade. Quando que elas vão ser ortogonais? Significa que o ângulo entre elas é um ângulo de π/2. Tá bom? A condição de ortogonalidade dessas retas é a mesma condição de ortogonalidade para os vetores diretores. Porque se você pegar duas retas, elas vão ser ortogonais se os seus vetores diretores também tiverem um ângulo de 90 graus. Tudo bem? E para isso a gente sabe então que a condição de ortogonalidade entre vetores é produto escalar entre ambos ser igual a zero. Tá? Bom, mas se ele não for ortogonal, né, você tem aqui uma forma de calcular o ângulo. Como que você calcula o ângulo entre dois vetores? Né? Ele vai ser o menor ângulo formado entre os vetores diretores da reta. Então você tem aqui o vetor diretor da R2, né, que é o V2 que está aqui, e o vetor diretor de V1, que é o vetor diretor V1, que é o vetor diretor da reta R1. Perceba que essas duas retas, elas têm um ponto de interseção e elas têm dois ângulos, um ângulo maior e um ângulo menor. Tá? A gente sempre vai considerar que o ângulo entre as retas é esse ângulo menor aqui, por isso que a gente fala que o θ está entre 0 e π/2. Tá bom? Bom, qual que é a fórmula do ângulo? Cosseno de θ é igual a módulo do produto escalar entre V1 e V2,
dividido pelo produto das normas de V1 e de V2, tá? Aqui dá uma apagadinha, norma de V2, ok? Esse módulo aqui é o que garante que eu vou estar nesse intervalo para o ângulo θ, tudo bem? Algo importante para nós também é como a gente vai encontrar esse ponto P. E esse ponto P ele é encontrado colocando as equações das retas no mesmo sistema. Tá? E aí você vai encontrar qual é a solução daquele sistema, você vai encontrar qual é o ponto de interseção entre elas. Bom, vamos trabalhar aqui com alguns exemplos, né, com alguns exercícios, para ilustrar como que a gente estuda a posição relativa das retas. Então, nós vamos considerar aqui duas retas, a R1 e a R2. Tá? A primeira reta, ela está escrita nas suas equações simétricas, tá bom? E a segunda reta está escrita em suas equações paramétricas. Aqui é muito fácil de você conseguir estabelecer um ponto, tá, para essas retas. Por exemplo, para R1. Bom, perceba que y e z depende de x, então eu vou estabelecer um valor para x. Então eu vou chamar o ponto A1 o ponto de R1, vou estabelecer que x é 0. Se x é 0, 0 é esse pedaço, o A1 é menos 3. Se x é 0, então z também é 0. Então nós temos o ponto A1 dado por 0, menos 3 e 0. Agora, para estabelecer o vetor diretor, que a gente vai chamar de V1, perceba, y e z dependem de x, então x, 1. Y, o coeficiente que multiplica o x é 2, então 2. O coeficiente que multiplica o x no z é menos 1, então menos 1. Então perceba que V, 1, 2 e menos 1. Agora nas equações paramétricas é bem mais simples, né? A2 é o ponto 1, 4, e aqui você tem um 0 mais 3t. Então 1, 4 e 0. Tá? E o nosso V2 seria, aqui não tem igual, né? Só um ponto. O V2 seria menos 3, menos 6 e 3, porque são os coeficientes que multiplicam o t. Tá bom? Então como que a gente vai estudar a posição relativa entre essas retas? Bom, a primeira coisa que você vai observar é o seguinte, que se você multiplicar V1 multiplicado por menos 3, você chega exatamente no V2. Ó, multiplica menos 3, menos 6 e 3. Menos 6, menos 3 e... Menos 3, menos 6 e 3. Então, a gente sabe que esses vetores são paralelos. Tá? Por quê? Porque um é múltiplo do outro. Então, essas retas são paralelas. Cabe a gente saber o seguinte. Esses pontos, essas retas são coincidentes, ou seja, além de paralelas, todos os pontos delas são incomuns? Bom, basta a gente verificar se esse ponto A1 satisfaz a reta A2. Tá? Então, basta eu substituir aqui, então você vai ficar com 0, menos 3 e 0. Isso tem que ser igual a 1, menos 3, 4, menos 6 e 3t. Agora, perceba que essa última aqui já me dá a certeza de que elas não vão ser coincidentes. Por quê? Porque para que essa equação seja satisfeita, o t tem que ser 0. Tá? Se o t for 0, então menos 3 é igual a 4 e 0 é igual a 1, que a gente chega num absurdo. Tá? Então, esse ponto A1 não pertence à reta R2. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Você tem uma reta paralela à outra. Se elas tiverem um ponto em comum, significa que elas são a mesma reta. Se tem um ponto que não é em comum, né, se existe um ponto de uma que não está na outra, então elas não podem ser a mesma reta. Tá bom? Então elas são paralelas, essas duas retas. Então, nosso veredito, retas paralelas. Vamos pegar outras duas retas aqui. Agora você tem R1, que está na sua forma simétrica. Né? Então, aqui você tem uma equação escrita na sua forma simétrica. Perceba que aqui, ó, pontos A1, 2, 0 e 5. Tudo bem? Por quê? Porque aqui está x menos 2, y menos 0 e z menos 5. Vetor diretor de R1, 2, 3 e 4. Ok?
Bom, agora você tem a R2 novamente dada em suas equações paramétricas, né? Então, fica bem simples da gente identificar aqui o ponto por onde a reta passa, 5, 2 e 7, 5, 2, 7. E o nosso vetor diretor vai ser 1, menos 1, menos 2, tá bom? De uma forma bem simples, você percebe que eles não são múltiplos, tá? Por quê? Porque se você for verificar, ó, você tem 2 sobre 1, que teria que ser igual a 3 sobre menos 1, que teria que ser igual a menos 2 sobre 4. E todos eles são diferentes. Logo, a condição de paralelismo entre vetores não se aplica, então essas retas não são paralelas. Bom, elas não sendo paralelas, a gente vai verificar se elas são coplanares ou não. Porque se elas não forem coplanares, então eu já sei que elas são reversas. Se elas forem coplanares, eu sei que elas são concorrentes, tá bom? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos construir esse vetor A1, A2, tá bom? Então A1, A2 é igual a A2, o ponto A2 menos o ponto A1, por isso que é importante você identificar os pontos, onde você vai ter 3, 2 e 2. Então nós vamos calcular agora o produto misto entre V1, V2 e A1, A2. Como que a gente vai fazer isso? Você vai colocar os três vetores como elementos, né, como entradas de uma matriz 3x3 e calcular o determinante dela, tá bom? Então tá aqui, ó. Esse determinante vai dar 0. Fica como exercício para você calcular esse determinante aqui, ó. Você tem V1, V2, A1, A2. Lembre-se que você está calculando um produto misto e a ordem do produto misto interfere no cálculo dele, tá? Do valor dele. Nesse caso, como ele dá 0, não vai ter tanta implicação assim. Mas se ele desse diferente de 0, o valor dele vai alterar em sinal. Tá bom? A gente fala sobre isso na aula de produto misto. Portanto, isso daqui significa que as duas retas são coplanares, não paralelas. A gente já verificou que elas não são paralelas. Sendo coplanares não paralelas, significa que elas são coplanares concorrentes. Tá? Então, se elas são coplanares concorrentes, a gente tem um ponto de interseção entre elas. Para encontrar esses pontos em comum, a gente vai colocar as equações num sistema. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos reescrever essas equações na forma simétrica e essa aqui também na forma simétrica, tá? Todas elas colocando x e z, em função de y. A forma mais fácil de você fazer isso é escrever suas equações na forma simétrica, tá? E usar a mesma variável para como seu parâmetro, vamos pensar assim, né? Então colocar em função da mesma variável nos dois casos. Então aqui nós ficamos com esse sistema, né, que é um sistema com 4 equações e 3 variáveis, tá? Mas é um sistema que já está mais ou menos escalonado, a gente já tem uma ideia de como resolvê-lo, tá bom? E aí nós vamos encontrar x igual a 4, y igual a 3, z igual a 9, tá? Se você tem dúvidas de como resolver esse sistema, a gente tem aí todo um curso sobre sistemas lineares, que a gente ensina como resolver esse tipo de sistema também. Nossos artigos no site também fazem isso, tá bom? Então, o nosso ponto de interseção vai ser o ponto formado pela solução desse sistema. Então, 4, 3 e 9 é o nosso ponto de interseção entre essas duas retas. Outra coisa que a gente podia fazer era calcular o ângulo entre essas duas retas, né? Bom, para calcular o ângulo, você usaria a relação cosseno de θ igual ao módulo de V1 escalar V2 dividido pela norma de V2 multiplicado pela norma de V1, tá? Ok? Aí é só você calcular. Isso aqui eu vou deixar como exercício, ok? Bom, aqui nós temos agora, vamos estudar a posição relativa entre outras duas retas. Aqui você tem a R1 escrita em sua forma reduzida e a R2 escrita em sua forma simétrica. Vamos encontrar os pontos, né, por onde elas passam e os vetores diretores de cada uma delas. Então, o A1, a gente vai colocar x igual a 0. Por quê? Porque y e z dependem de x.
Aqui não depende de x, mas você pode considerar que você tem isso aqui, ó. Tudo bem? E aqui você tem 0 mais 2x. Então, vamos lá. 0 para o x, então y continua sendo 3, porque ele é invariável. E o z é 0. Então, o nosso A1, 0, 3 e 0, ok? O que a gente encontrou aqui também. Ó. O nosso vetor diretor, o nosso V1, ele vai ser dado por 1, tá bom? 0 e 2. São os coeficientes do x. Lembra, nas equações reduzidas, a variável ao qual as outras duas dependem sempre tem coeficiente igual a 1. Então, 1, 0 e 2. Tudo bem? Agora vamos para R2. Só um ajustezinho aqui, aqui não é igual, aqui é 2 pontos, tá bom? Aqui então o que nós temos? Você pode reescrever isso da seguinte maneira: x menos 0 sobre 1 igual y menos 0 sobre 1, z menos 0 sobre 1. Então, o nosso vetor diretor dessa reta é 1, 1 e 1, e o ponto por onde ela passa nada mais é do que a origem, né? Então, o nosso A2 é a origem, que é 0, 0, 0. Ok? Bom, então perceba, olha só que interessante. Eu tenho o vetor V1 e V2. Eu já sei que eles não são paralelos. Por quê? Porque para eles serem paralelos, o mínimo que tinha que acontecer era a segunda componente do vetor V2 ser 0. Se isso não acontece, eles não são paralelos. Tá? Então eu vou ter que estudar a coplanaridade deles. Então eu vou construir aqui, ó, o vetorzinho A1, A2, que nada mais é do que A2 menos A1. Tudo bem? E isso vai me gerar o vetor 0, menos 3 e 0. Tá? Se você fizesse o A2, A1, que é A1 menos A2, isso ia te gerar o vetor 0, 3 e 0. Tá bom? Então agora, para investigar a coplanaridade dessas duas retas, eu vou calcular o produto misto entre V1, V2 e A1, A2 ou A2, A1, tanto faz. Tá bom? E ó, nós vamos fazer isso, aqui faltou um parênteses, nós vamos fazer isso, né? Então aqui você tem o vetor V1, vetor V2, vetor A1, A2, e nesse caso, aplicando a regra de Sarri, a gente percebe que ele é diferente de zero. O valor dele não me interessa, me interessa se ele é igual ou diferente de zero, tá bom? Sendo diferente de zero, as retas não são coplanares, logo, a única possibilidade para elas é serem retas reversas. Bom, aqui para fechar a nossa aula de posição relativa entre retas, eu quero falar sobre uma reta que é ortogonal a outras duas. Então vou considerar duas retas. A primeira, a R1, que passa num ponto A1 e tem a direção de um vetor V1, tá? Que é a mesma direção que nós temos aqui. E a reta R2, que tem a direção, passa por um ponto A2 e tem a direção de um vetor V2, né? A gente vai usar aí novamente as coordenadas e componentes usuais, né? A1, x1, y1, A2, x2, y2, z2, V1, A1, B1, C1 e V2, A2, B2, C2. Tá? Primeira coisa, essas retas não são paralelas, porque senão não faz sentido o que eu quero. Tudo bem? Bom, então, elas não sendo paralelas, tanto faz se elas são coincidentes, se elas são concorrentes ou se elas são reversas. Tá bom? O que importa é o seguinte, uma reta R que vai ter um ângulo de 90 graus, tanto com R2 quanto com R1, ela tem a direção de um vetor V, que nada mais é do que o produto vetorial entre V1 e V2. Por quê? Porque eu sei que se eu tenho V2 e V1, o produto vetorial entre eles gera um vetor automaticamente ortogonal aos outros dois primeiros. Tá? Por consequência, a reta que tem a direção desse vetor V, ela é ortogonal tanto a R2 quanto a R1 ao mesmo tempo. Então essa é a lógica. Vamos pegar um exemplozinho aqui, ó. Vamos considerar as retas R1 e R2. Então você tem aqui retas paramétricas que me dá V1 igual a menos 1, 2 e menos 3, que são os valores que estão multiplicando o t. A R2, eu sei então que como y é igual a 2, então nesse caso B2 é 0. Tudo bem?
Então aqui o que é que eu tenho? Eu tenho que, como o x é negativo, então aqui eu tenho que ter um menos, tá? Então, e aqui como o z é negativo, aqui eu tenho que ter um menos 1 para tirar esse negativo daqui. Bom, o que acontece então? O nosso V2 é menos 3, 0 e menos 1, tá bom? Com esses dois vetores diretores da reta, eu consigo encontrar o vetor que vai ser o vetor diretor da reta que é ortogonal a essas duas ao mesmo tempo, tá bom? Bom, esse vetor diretor, então, ele é encontrado fazendo o produto vetorial entre V1 e V2. E como que você faz isso? Só para lembrar aqui como que isso é feito, tá? Eu não vou calcular, mas só para você lembrar como isso é feito. IJK menos 1, 2, menos 3, 0, menos 1, determinante, tá? Temos aí toda uma aulinha sobre produto vetorial que você confere aí no nosso curso de Geometria Analítica, tá bom? A gente explica isso em detalhes. Na hora que você calcular esse determinante simbólico, você vai ter menos 2, 8 e 6. Então, esse daqui é o vetor que tem a direção ortogonal ou a direção perpendicular a V1 e V2 ao mesmo tempo, tá bom? Então, se a gente quiser uma reta que seja ortogonal a R1 e R2 e passe pelo ponto menos 2, 1 e 3, esse ponto eu coloquei um ponto genérico, tá bom? A equação simétrica dela vai ser x menos menos 2, x mais 2, dividido por menos 2, y menos 1 dividido por 8, igual também a z menos 3 dividido por 6. Tá bom? Então é assim que você encontra a equação de uma reta que é perpendicular a outras duas retas. Se você gostou da nossa aula, eu peço então que você apoie o nosso projeto. Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no canal, ou então, se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós. A chave Pix está aí colocada. Esse valor é usado para manter o site no ar e manter o canal também, tá? E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como os links dos livros para que você possa tê-los em mãos e poder alavancar os seus estudos. Tudo bem? Então era isso. Até a próxima aula sobre planos. Abraços!